Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre tipos de equipamento. Acompanhe aí comigo o slide. Falando um pouquinho da introdutória, do que é os equipamentos e tudo mais, a primeira coisa que a gente tem que saber é que em um sistema de soldagem, as fontes possuem um papel fundamental. São elas que geram uma corrente de energia constante. Então essas máquinas de soldas, elas têm o trabalho de fornecer para a gente uma corrente de energia constante. E eu não sei se aqui a grande maioria sabe, mas quando a gente pega um aterramento, temos aqui uma garra de aterramento, e aterramos a nossa peça, e pegamos um porta-eletrodo e colocamos nele o eletrodo, quando a gente está soldando a peça, o que está acontecendo? A corrente, ou seja, o polo que está alimentando o aterramento e que está ligado à peça, vai fazer com que o eletrodo que também está ligado no outro polo da máquina, seja no positivo, seja no negativo, como também o aterramento, quando um entrar em contato com o outro, a gente vai criar na ponta do eletrodo um curto-circuito. E é esse curto-circuito que vai formar a poça de fusão na peça e assim soldar as duas peças, Então, na realidade, para a gente conseguir soldar essa peça, a gente tem que criar um curto-circuito constante, Quando a gente pega aí nas nossas casas aí, que acontece um curto-circuito, aquilo ali é de uma vez só, pá, queimou, estourou, acabou, Já na questão da máquina de solda é diferente. O equipamento ele tem o trabalho de fazer com que esse curto-circuito ele se torne um curto-circuito constante e com uma corrente estável, Para que assim haja ali uma soldabilidade que venha atender as necessidades do nosso cliente, Antigamente, a solda era realizada exclusivamente de forma manual. Então, tudo que ia fazer precisava da pessoa ali ir lá e fazer manualmente. Hoje em dia, a gente tem várias formas de automatizar essa questão. Mas como a gente pode ver na continuação aí, são poucas as empresas que optam por essa automatização, Porque muitas vezes a solda que eles precisam fazer é uma solda que requer um posicionamento que talvez a máquina que vai fazer o processo automatizado não tem condição de fazer. Talvez é uma questão que precisa ter um olhar crítico, uma chapa que em certo momento ela pode ter a sua espessura um pouco mais fina e depois ter a sua espessura um pouco mais grossa. Questão também do estudo da raiz ali, qual que é o espaçamento de raiz, dependendo da máquina, ela vai ter dificuldade de fazer esse tipo de solda, fazendo com que a solda ela acabe saindo para o outro lado, Então, existe processos já automatizados, mas o mais usado é o manual. Mas para que eu preciso saber disso? A gente precisa conhecer o equipamento que a gente tem, para que assim a gente possa tirar dele tudo que é capaz dele fornecer para nós, Eu vou dar um exemplo. Teve uma vez que eu fui convidado para poder dar um treinamento de um equipamento que trabalhava com corte a plasma. E lá nessa empresa que fornecia esse equipamento e que o pessoal utilizava, eles queimavam essa máquina direto. Então eles já não sabiam mais o que fazer, Porque toda hora que ia cortar, passava-se lá 1-2 meses, a máquina queimava. E aí eles me chamaram para poder dar um treinamento para o pessoal. Consertaram a máquina e eu fui lá, Quando eu cheguei lá, eu percebi que a máquina ela tinha duas opções que em outros equipamentos é muito raro da gente ver, que é a questão de cortar a chapa expandida, que é aquelas tipo grade, o pessoal usa muito para filtro, e também a opção de cortar a chapa comum, chapa lisa. O pessoal estava pegando e colocando lá na chapa expansiva e cortando a chapa lisa. Então estava perdendo muito na questão da produtividade do equipamento, porque quando ele cortava em chapa expandida, ele fornecia no bocal lá da tocha plasma um negativo, e esse negativo ele estava sendo usado constantemente em chapa lisa.
isso fazia com que a máquina queimasse, né? Então, expliquei para o pessoal essa questão, eles começaram a colocar na opção lá de chapa comum, onde que o negativo já fica preso à chapa e não tem esse, vamos falar, esse gatilho ativo de corrente negativa no plasma, na tocha plasma, e assim acabou o problema, né? Muitas vezes a gente tem essa dificuldade em identificar algumas questões peculiares de cada máquina, por isso que é interessante a gente conhecer equipamentos, né? Hoje eu vou falar aqui especificamente de 3 tipos de equipamentos que são muito utilizados, né? Apesar que tem um aqui que já vai saindo de série, né? Mas também é um equipamento que a gente pode estar deparando com ele na área, né? Falar um pouquinho dos componentes, que é algo que também faz parte do equipamento. Tem a garrafa, nesse caso eu coloquei uma garrafa de argônio, que é muito utilizado nos processos. Tem a máscara de solda, tem o equipamento, o marcador de pressão, ou manômetro, ou relógio de pressão. Tem também o martelinho, ou martelo picador, a escova de aço, tenaz, o terra, temos aí a garra para eletrodo, a tocha TIG e a tocha MIG. Eu coloquei especificamente esses componentes que a gente está vendo aí, que a gente está tendo acesso, porque são componentes que fazem parte do nosso equipamento e que a gente precisa ter, né? Então observem só, quando eu vou realizar um processo de solda em eletrodo, o básico que eu preciso ter é o quê? Uma máquina, uma garra, terra, um porta-eletrodo, uma máscara de solda, os equipamentos de proteção, o picador, a escova de aço e o tenaz. Porém, quando eu vou realizar uma solda TIG ou uma solda MIG, eu já preciso adicionar aí o argônio. Ou se não a mistura, né? Ou o Gorgon 20, cada um conhece de uma forma, né? Que é aquela mistura de 25% de CO2 e 75% de argônio, né? Então isso aí é alguns componentes básicos do nosso equipamento. Vou falar um pouquinho sobre retificadoras, que é o primeiro equipamento, né? As retificadoras foram criadas há décadas atrás e durante muito tempo foram a melhor opção que é existente no mercado, pois atendia as necessidades das indústrias, só que tinha uma desvantagem, talvez a maior de todas, né? A tecnologia antiga das retificadoras exigia um alto consumo de energia elétrica, né? Fazendo com que a conta de energia atingisse patamares exorbitantes no fim do mês. Então aí está um modelo de retificadora, eu acredito que muitos de vocês já viram dela, né? Na área a gente passa até raiva com isso, porque vai fazer qualquer tipo de soldagem, tem que chamar um companheiro para poder ajudar a carregar, a empurrar, e muitas vezes a roda quebra, aí tem que trocar a roda. Então é um equipamento top, só que, como falou aí, né, um consumo muito alto de energia, dificuldade para poder estar se locomovendo com ele e uma série de outras coisas, né? Então foi um dos primeiros equipamentos aí que a gente tinha acesso, e hoje, graças a Deus, a gente já tem aí as inversoras, né? Um detalhe interessante entre a retificadora é que ela tem a capacidade de chegar em correntes que são mais elevadas do que a inversora. Com o avanço das tecnologias e um mercado cada vez mais exigente, em termos de aumento da produtividade e redução de custo, foi natural desenvolver uma nova linha de equipamentos de alto desempenho e baixo consumo, transformando as retificadoras em máquinas obsoletas. Então chegou a inversora, a retificadora saiu fora, né? Coloquei aqui até um exemplo entre as vantagens e desvantagens, né? Primeiro ponto é a retificadora. Grande e pesada, imobilização é cara e demorada. Já a inversora, portáteis e leves,
mobilização rápida. A retificadora ocupa mais espaço, maior custo de logística. A inversora, menor tamanho, armazenamento mais fácil. A retificadora, manutenção demorada e cara, peças maiores, pesadas e em grande quantidade, o tempo de reparo é maior. A inversora, manutenção rápida, menos peças, menos custo, em pouco tempo está pronta para utilização. A retificadora, o controle é feito por alavanca, que se desgasta e tem pouca precisão. Já na inversora, o controle de parâmetro é digital e extremamente preciso. Na retificadora, alto consumo de energia. Na inversora, sua tecnologia consome até 50% menos energia. Na retificadora, excesso de queima e parada, falta de sistema de segurança e proteção do equipamento. Na inversora, proteção contra sobrecarga e instalação incorreta. Na retificadora, muita variação, o que diminui a qualidade, que é aquela questão que eu falei, né, da corrente constante. Já na inversora, alta qualidade solda, fidelidade nos parâmetros escolhidos. E por fim, aí a gente tem a transformadora. As transformadoras nada mais é do que máquinas mais antigas utilizadas na solda que trabalham somente com corrente alternada. São constituídos basicamente por um núcleo, revestido por enrolamento de bobina de cobre. Então é um equipamento assim, bem simples, né? É um equipamento que vai trabalhar só com corrente alternada, diferente da retificadora e da inversora que trabalha com corrente contínua, né? Então aqui a gente tem essa situação da transformadora. Hoje em dia existem inversoras que elas trabalham em corrente contínua alternada, que é o caso da que eu tenho aqui em casa, então é melhor ainda. Essa questão de trabalhar com corrente contínua alternada muda alguma coisa? Muda. E a gente vai ver na próxima aula, né? É um desenho expandido da máquina, né? Da transformadora primeiro. Se a gente for observar, ela só tem a bobina ali, com enrolamento, e o resto aí é mais uma questão para poder estar conseguindo fazer um afastamento ali da bobina, né? Então, é bem básico a transformadora. Por ser corrente alternada, ela não precisa de retificação nem nada do tipo, né? Já a retificadora, se a gente for olhar, ela é bem grande, bem robusta, tem bastante componente, né? Componentes muito caros. E a inversora, menos componente, quase igual a uma transformadora, porém, são componentes eletrônicos que fazem a conversão da energia para corrente contínua e deixa o equipamento ali num tamanho bem acessível. Então é isso, pessoal. Hoje a nossa aula era para falar sobre os tipos de equipamento. Só para dar uma refrisada aqui, a gente tem então as retificadoras, as inversoras e as transformadoras. Transformadoras trabalham com corrente alternada, retificadora, corrente contínua, inversora, corrente contínua e também corrente alternada, né? Vai depender do equipamento, né? Detalhe, entre as três, cada uma tem a sua aplicação, como que eu posso falar? De forma particular, né? Dependendo do tipo de peça, que é algo que a gente vai ver na próxima aula. Não tem como eu usar uma máquina de corrente contínua para soldar. Dependendo da peça, até a polaridade da corrente vai influenciar. E é isso que a gente vai ver na próxima aula. Fiquem todos com Deus e até a próxima.